E aí, gente, tudo bem? A paz do Senhor. Deus abençoe cada um de vocês que me assistem. Após o vídeo, deixe seus comentários aí, pra gente ir entendendo vocês, tá bom? Ok? Vamos lá. O assunto que eu quero tratar aqui com vocês nesse vídeo é um assunto relacionado a os dons do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, tá? Eu falei nos outros vídeos com relação ao batismo nas águas, né, do que se tratava. E agora eu quero falar do batismo com o Espírito Santo. É algo um pouco complexo, mas eu vou tentar resumir, certo? Para ver se a gente consegue compreender legal. Vamos lá. O batismo com o Espírito Santo é um processo maravilhoso, que a pessoa, quando ela se converte ao Evangelho, que ela confessa Jesus, que é batizada nas águas, né, e tudo mais, ela vai buscar, então, o batismo com o Espírito Santo. No dia de Pentecostes, que foi o momento que aconteceu, aqui em Atos 2, vai falar sobre o dia de Pentecostes, certo? O que foi o dia de Pentecostes? Foi o dia a qual o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, né? E quando ele desceu sobre os discípulos, ele desceu batizando os discípulos, né? No caso, o batismo com o Espírito Santo é como se fosse um revestimento de poder. Como se fosse, não, é um revestimento de poder. Aonde nesse revestimento de poder, diante do Evangelho, ele capacita a pessoa a pegar o Evangelho, ele capacita a pessoa a ensinar a palavra e entre outras coisas mais, certo? Então vamos lá. Atos 2 vai falar desse dia, a qual estavam todos reunidos lá e orando, né? E aí, de repente, veio um vento impetuoso, um vento assim muito forte, né? E depois eles viram línguas, né? Uma língua, né? Na visão que eles tiveram, foi como eles viram línguas repartidas, né? Como de fogo, e que pousaram, desceram sobre cada um que ele estava. E após esse acontecimento, cada um saiu falando línguas estranhas, né? Línguas que não se ouvia falar nessas línguas, né? A qual hoje nós conhecemos como línguas estranhas. Aí foi então o batismo com o Espírito Santo. E a evidência desse batismo com o Espírito Santo é as línguas estranhas, certo? Então, o que acontece? Eles então receberam essas línguas estranhas, né? E dentro desse contexto, já vou falar do dom de línguas, né? A variedade de línguas, que foi o que aconteceu aqui, né? O Espírito Santo batizou os discípulos de Jesus nesse dia de Pentecostes, certo? E eles saíram de dentro de onde eles estavam, eles saíram, e lá fora, no meio do pessoal, tinha gente de todo tipo de nacionalidade, certo? Todo tipo de canto tinha pessoas, né? Tinha de partos, medos, elamitas, tinha Mesopotâmia, tinha Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, né? Da Frígia, da Panfilha, todos esses eram lugares distintos, diferentes uns dos outros. E o que marcou esse momento? Porque quando eles foram batizados com o Espírito Santo, eles começaram a falar outras línguas estranhas, né? Mas o interessante foi porque, em meio a essas línguas estranhas, cada um desses que aqui estavam, cada um pôde ouvir falar na sua própria língua. Vamos lá. Só um exemplo. Tem 5 homens que foram batizados. 5 homens que foram batizados, né? Esses 5 homens, cada um
está falando uma língua estranha, certo? Só que essa língua estranha que cada um está falando, cada um está falando para pessoas de nacionalidades diferentes, de regiões diferentes. É como se a língua estranha que está sendo falada aqui, ela já saísse interpretada para aquela pessoa daquela nação. Então, esse estava falando línguas estranhas, só que saía interpretada para aquela pessoa daquela nação. E ela entendia o que os discípulos estavam falando, mesmo que fossem línguas estranhas, mas pela interpretação, o dom, né, o Espírito Santo já interpretava e aquela pessoa já entendia o que estava sendo falado para ela. A outra, do mesmo jeito, o discípulo falava línguas estranhas e já saía interpretada para outra pessoa de outra nação, e assim sucessivamente. Então, nesse dia, aconteceu o batismo, a variação de línguas estranhas, pessoas falam línguas estranhas porque ninguém conhecia aquelas línguas. Só que aqui aconteceu também um negócio que foi a interpretação das línguas. Ou seja, eles foram batizados, falavam novas línguas estranhas, mas a interpretação que saía, né, a voz que saía, as palavras que saía, já saíam interpretadas para cada um na sua própria língua. Esse foi o mais interessante. Esse foi o mistério maior ali. É porque eles falavam línguas estranhas, só que elas saíam já interpretadas, as palavras, né, já saíam interpretadas conforme cada pessoa de cada nacionalidade. Por exemplo, português, argentino, italiano, um exemplo, né? Cada um ouvia na sua própria língua. Isso é maravilhoso. Então, aqui nasceu também o dom de línguas, certo? O dom de línguas. E aí, para entrar nesse assunto, que é bem complexo, mas estou tentando resumir aqui para vocês, certo? E que eu vou falar aqui agora, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, que diz: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o Senhor, Deus, é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito, que é o Espírito Santo, é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Ou seja, não é à toa. Cada um recebe um dom. O Espírito Santo, ele tem vários dons e Deus distribui, né, os dons do Espírito Santo conforme a necessidade que precise. Deus quer operar de um jeito, então ele vai lá e o Espírito Santo distribui um dom para cada pessoa. Para outra pessoa, ele já distribui outro dom para trabalhar dentro do seu ministério, dentro da sua obra, certo? Então vamos lá. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um ou a outro, variedade de línguas, certo? E a outro, capacidade para interpretá-las, certo? Então, esses são os dons, né, do Espírito Santo, certo? Esses são os dons do Espírito Santo. Todos esses dons aqui estão contidos dentro do Espírito Santo, né? Então, vamos lá, para resumir. O Espírito Santo, ele batiza a pessoa é batizada, a evidência desse batismo é línguas estranhas, certo? Que são discernidas espiritualmente. Mas se, no mesmo instante, ele também recebeu o dom de interpretação, ele pode falar línguas estranhas e já interpretar essas línguas estranhas
para as pessoas compreender